Boa noite. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal para acompanhar este relato impressionante. O que você está prestes a ouvir não é uma simples teoria ou uma história inventada. É um testemunho real, encontrado nos cantos mais obscuros da internet e enviado por Eduardo Vasconcelos, um ex-padre que decidiu expor um segredo terrível sobre o Vaticano, um segredo que pode mudar tudo o que sabemos. Tudo começou nos anos 80. Eduardo sempre foi um homem de fé, dedicado à igreja desde muito jovem. Ingressou no seminário com o coração cheio de esperança, acreditando que sua missão na Terra era ajudar o próximo. E durante anos, ele acreditou que estava no caminho certo. Viu milagres, participou de ações de caridade, sentiu o poder da bênção e da oração em inúmeras ocasiões. Mas, conforme o tempo passava, algo começou a incomodá-lo. Não era algo que pudesse ser facilmente explicado. Era uma sensação, um sussurro no fundo da alma, um alerta silencioso de que havia algo mais. Algo sombrio. Algo que ninguém comentava, mas que pairava sobre os altos muros do Vaticano como uma sombra invisível. No início, ele tentava ignorar. Afinal, como duvidar do coração espiritual da fé cristã? O Vaticano era, para ele, o trono da verdade divina. Mas havia detalhes, pequenos, quase imperceptíveis, mas que começaram a se acumular. Símbolos ocultos em altares, orações feitas em línguas que ele jamais ouvira, expressões tensas no rosto de cardeais veteranos durante determinadas cerimônias. Tudo isso passava despercebido para os olhos inocentes, mas para Eduardo, que observava cada vez com mais atenção, era impossível ignorar. A fé começou a dar espaço à curiosidade. E a curiosidade, à desconfiança. Foi então que conheceu o padre Giovan, um brasileiro que havia vivido por mais de uma década em Roma e tinha acesso privilegiado a áreas restritas do Vaticano. Tornaram-se amigos rapidamente e Eduardo, esperançoso, viu em Giovan a chance de obter respostas para as perguntas que o consumiam. No entanto, cada vez que tentava puxar assunto sobre o que acontecia dentro dos bastidores do Vaticano, Giovan desconversava, mudava de assunto, ria, como se fosse bobagem. Até que, numa noite silenciosa regada a taças de vinho tinto, Eduardo tomou coragem. "O que realmente acontece lá dentro?" perguntou, encarando-o nos olhos. Giovan ficou em silêncio por um longo tempo, depois riu. Mas não era uma risada leve. Era nervosa, tensa, quase desesperada. E então, sem encará-lo de volta, murmurou: "Nem mesmo o Papa sabe de tudo." Aquela frase foi um divisor de águas na vida de Eduardo. Como assim? Como o líder supremo da Igreja Católica não teria acesso total às informações? Eduardo pressionou, mas Giovan hesitava. Dizia que era perigoso saber demais. Até que, vencido pela insistência, revelou algo que mudaria tudo. O Vaticano controlava alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo. À primeira vista, parecia irrelevante. Um desvio de assunto. Mas Giovan garantiu: "Eles não observam o céu apenas por ciência. Eles estão procurando por algo. Algo que não é deste mundo." As palavras ecoaram na mente de Eduardo pelos dias seguintes. Por quê? O que estavam buscando? E por que ninguém falava sobre isso? Eduardo começou a investigar. Vasculhou arquivos antigos, conversou com astrônomos ligados à igreja, revisitou textos teológicos esquecidos. E quanto mais cavava, mais assustadoras eram as descobertas. Muitos dos primeiros cientistas da igreja, considerados santos inclusive, não estudavam os céus por paixão. Eles monitoravam, vigiavam, algo que se movia entre as estrelas. Quando Eduardo começou a fazer perguntas mais diretas a outros padres, a reação foi imediata. Silêncio, desconforto. Alguns evitavam-no, outros lhe lançavam olhares estranhos. Mas um monsenhor já idoso e com aparência cansada, sussurrou algo que Eduardo jamais esqueceria: "Se você soubesse o que eu sei, não dormiria nunca mais." Dias depois, durante uma noite silenciosa, Eduardo andava sozinho pelos corredores antigos do Vaticano. O lugar era carregado de séculos de história, mas naquela noite algo estava diferente.
foi quando ele viu uma figura, um ser, parado no fim do corredor. Não era um padre, nem um cardeal. Parecia humano, mas não era. A pele era alva como porcelana, o cabelo tão claro que parecia brilhar à luz fraca do candelabro, e os olhos, um azul tão profundo que pareciam refletir o próprio universo. Usava uma túnica que mudava de cor sutilmente, entre o branco e o cinza prateado. No pulso, um bracelete com símbolos que Eduardo jamais reconhecera. Ele congelou. O ser virou-se lentamente e sorriu, mas não era um sorriso humano. Era uma consciência superior observando um inseto curioso. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Em sua mente, perguntas gritavam. Que ser era aquele? Haveria ligação com os anjos descritos na Bíblia? Ou era algo muito mais antigo e desconhecido? Nos dias seguintes, ele se afundou no estudo das Escrituras. Releu passagens antigas com uma nova lente, e tudo parecia se encaixar. Carruagens de fogo descendo do céu. Seres com vestes brilhantes e olhos como chamas. Rodas dentro de rodas, girando no ar. Visões do profeta Ezequiel. Textos do livro de Enoque. Cartas escondidas dos primeiros séculos da Igreja. O que antes era símbolo divino, agora soava como descrição literal de tecnologia avançada, de seres físicos, inteligências que visitaram a humanidade há milênios. Eduardo percebeu que não era o primeiro a fazer essas conexões. Textos classificados, escondidos em seções restritas da Biblioteca do Vaticano, faziam menção a guardas celestiais, vigias silenciosos, presenças que não morrem. E então, um documento chamou sua atenção. Um dossiê marcado como Arquivo 1962, Projeto Lu. A pasta era espessa, repleta de anotações. Descrevia uma reunião confidencial entre membros da Santa Sé e um seleto grupo de astrônomos. A pauta? Um contato não terrestre. Entidades não humanas, com aparência semelhante à que Eduardo vira. Altos, pele pálida, olhos intensos. Eles haviam aparecido antes, várias vezes, sempre em momentos cruciais da história. A ficha de Eduardo caiu. O Vaticano sabia. Há séculos. Eles não só sabiam, mantinham contato e escondiam isso do mundo. Foi então que o jogo virou. Ele começou a notar presenças estranhas ao seu redor. Sempre os mesmos rostos nos mesmos lugares. Um homem de terno cinza que parecia brotar das sombras. Um cardeal que sempre surgia quando ele estava em uma biblioteca restrita. Uma noite, um bilhete foi deixado sob sua porta. Pare de perguntar. Aquilo foi a confirmação que faltava. Mas não parou. E então, algo ainda mais sinistro aconteceu. Um padre jovem, o tímido Antônio, o puxou num canto escuro dos corredores. Eles estão por toda parte, sussurrou com pavor nos olhos. Sempre estiveram. Antes que pudesse explicar mais, passos apressados ecoaram, e Antônio sumiu na escuridão. Na mesma noite, Eduardo teve um novo encontro com o ser misterioso. Dessa vez dentro de seu próprio quarto. Uma sombra na porta. O frio invadiu seu corpo. Ele não conseguia se mover. O ser se aproximou e, com um gesto simples da mão, transferiu uma enxurrada de imagens para sua mente. O espaço infinito, estruturas colossais flutuando em órbita, formas de vida não humanas, e o Vaticano, não como conhecemos, mas como uma construção feita sobre ruínas de algo muito mais antigo. Eduardo acordou em choque, mas o mais perturbador era a sensação. Algo dentro dele tinha mudado. Ele agora sabia, e isso era imperdoável. Nos dias seguintes, sua sala foi revirada. Seus arquivos sumiram. Os homens de terno cinza se aproximaram. O Vaticano queria silenciá-lo, mas Eduardo decidiu agir. Escreveu um manuscrito, uma confissão completa, escondida nos subterrâneos de Roma. E então, desapareceu. Mas sua história não termina aí. Algumas semanas depois, um jornalista recebeu uma carta sem remetente. Dentro, cópias do manuscrito e fotos borradas de criaturas pálidas em corredores escuros. O jornalista tentou entrar em contato com Eduardo, mas foi tarde demais.
A última notícia foi a de uma van preta estacionando à noite. Ninguém sabe o que aconteceu com Eduardo Vasconcelos. Seu nome sumiu dos registros da igreja, mas algumas cópias do manuscrito ainda circulam pela internet. E agora a pergunta que não quer calar: o que de fato o Vaticano está escondendo?